Seja bem-vindo à nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet desta terça-feira. Bora invadir o garrafão e falar de NBA. A temporada regular continua por aqui. Temos um especialista para falar, mas o duelo será entre Pelicans e Warriors. Os dois vêm de vitória, os dois vêm embalados na última rodada. Pois é, Isa, finalmente acabou a pausa do All-Star Game, uma coisa insuportável, mas tudo bem, a gente segue falando aqui sobre a NBA, um New Orleans Pelicans que vem muito mal na temporada, aliás, tem um talento em potencial gigantesco que é o Zion Williamson, mas é um jogador que vive brigando com a balança, né? Então ele não consegue deslanchar na principal liga de basquete do mundo contra o Golden State Warriors, que mais parece um hospital de tantos jogadores lesionados. Mas quem traz todas as informações sobre esse grande jogo é ele, Eduardo Barão, que é torcedor do Golden State Warriors, hein? Barão, sem o coração na mesa, meu camarada, um grande abraço a você. Olá, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também aí no Brasil. Tem um grande jogo nessa noite na Liga Americana de Basquete, a NBA, num duelo da Conferência Oeste. Estamos falando de Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans. Times que vivem situações um pouco diferentes na temporada. O New Orleans num processo ainda de reconstrução, já pensando um pouco no ano que vem. Tem, claro, em Zion Williamson, sua principal estrela. O Zion, que muitas vezes está machucado, essa talvez seja a temporada que mais ele tem jogado. Além do Trey Murphy, né, que é um ala que atira muito bem de 3 pontos, é um jogador jovem ainda que faz a diferença em quadra. Mas o New Orleans ainda não se achou nessa temporada, ainda precisa encontrar um conjunto ideal. Teve algumas trocas no meio do ano, o CJ McCollum acabou saindo da equipe, enfim, é um time que está em reconstrução, evidentemente já pensando na próxima temporada. Do outro lado, o Golden State Warriors, um time super campeão dos anos anteriores, mas também que encontra muitas dificuldades nessa temporada, tendo de se reinventar. O Stephen Curry, que é o principal nome da equipe, está machucado, deve voltar mais para frente, mas já perdeu o Jimmy Butler por contusão, não joga mais nessa temporada, e quem veio para tentar salvar um pouco a lavoura, né, o letão Kristaps Porzingis, veterano jogador, está machucado também. Então, quem está brilhando nessa temporada pelo Golden State é o brasileiro Gui Santos, que tem feito bons jogos com a equipe, o Golden State conseguindo vitórias surpreendentes na competição, mesmo sem as suas principais estrelas, tentando, claro, melhorar sua posição na tabela, alcançar os playoffs da NBA. Nas últimas 5 partidas entre Golden State e New Orleans, 5 vitórias do Golden State Warriors. Então, para mim, mesmo jogando fora de casa e com todas as contusões possíveis e imagináveis, para mim o Golden State vai vencer a partida dessa noite contra o Pelicans. Um grande abraço para você, até mais! Valeu, Eduardo Barão, diretamente dos Estados Unidos. É isso, Berna. Claro que a gente já viu aqui muitas zebras acontecerem nessas últimas semanas. Mas mesmo jogando fora de casa, o Golden State é favorito nesses últimos 5, 6 confrontos. Só deu Warriors. É verdade, é um time muito mais tradicional, como disse o Barão, teve uma era de dominância, né, no basquete norte-americano, principalmente quando tinha os Splash Brothers, né? Stephen Curry e o Klay Thompson. Klay Thompson foi embora, Stephen Curry continua sendo o principal jogador do time, mas o Barão fez a ressalva. Ele está machucado, assim como o Kristaps Porzingis, o Porzingão da massa que veio do Boston Celtics, também está lesionado. Não para por aí. Jimmy Butler, machucado também, jogador que veio do Miami Heat. Então, o que acontece, né? É um time que conta muito com um novato, que é o Brandon Podziemski, e aí tem o Gui Santos, lembrado pelo Eduardo Barão, jogador brasileiro, brilhando como um ala. Ou seja, ele vai ganhando oportunidades, né? Daquele quinteto fantástico antigo do Golden State Warriors, só sobra neste momento o Draymond Green, que é um jogador muito polêmico, arruma muita briga e tal. Pelo lado do New Orleans Pelicans, foi o que eu falei anteriormente, né? O Zion Williamson é um jogador que chegou muito hypado à NBA. Quando foi draftado, teve lançamento de tênis, aquela coisa toda.
mas ele não consegue se estabelecer nem como cestinha na equipe. Esse cara é o Trey Murphy. Então, assim, a gente imagina esse jogo mesmo sendo disputado no estado da Louisiana com o favoritismo da equipe californiana. Então é o seguinte, galera, você que nos acompanha neste momento, você vai fazer o seguinte, você vai apontar sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima, ou então você vai digitar no seu browser um endereço que eu não me canso de falar, bandbet.bet.br. E aí você vai acessar a capa do site, como você vê aqui, à minha esquerda, entre eu e a Isa. E aí você vai clicar no botão da NBA. E aí você vai ter acesso a todos os jogos da rodada desta terça-feira. A bola vai subir em Nova Orleans às 10 horas da noite, no horário de Brasília, portanto, logo mais. E aqui é o seguinte, o Golden State pagando 1,82 contra 1,99 da equipe da casa. Eu acho que o Golden State vai ganhar esse jogo, eu estou com o Eduardo Barão, mas não vai ser uma missão fácil, não, muito por causa dos desfalques. Se o Golden State estivesse com seus jogadores em forma, seus principais jogadores no caso, aí teria uma vitória mais tranquila. Vale lembrar que o Al Horford deve jogar, deve ser o pivôzão da equipe da Califórnia. A gente fala sobre a NBA, mas também a gente fala sobre futebol aqui no Band Placar. Amanhã tem um jogo crucial por todo o contexto que envolve o extracampo entre Real Madrid e Benfica no Santiago Bernabéu. Segundo jogo do playoffs da Champions, né? O jogo de volta entre essas duas equipes. O primeiro foi semana passada, em Portugal, aquela partida polêmica na qual o Vini faz um gol muito bonito, 1-0 Real Madrid, comemora e depois disso vira um caos a partida. Lamentavelmente, o Prestiani tem um ato racista contra o Vini, a partida até é paralisada, mas volta ali, Berna. E ontem, na segunda-feira, a UEFA emitiu um comunicado anunciando preventivamente, né, a suspensão do Prestiani por um jogo que será esse jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Então, acho que vai ser um clima já tenso para as duas equipes e talvez exceda um pouco o extracampo. Sem dúvida, sem dúvida. É um jogo que vai transcender as 4 linhas, indubitavelmente, Isa. O Prestiani, como você disse, foi suspenso preventivamente pela UEFA, até que continuem as investigações sobre o caso de racismo contra o Vinícius Júnior. Ele está fora dessa partida, né? É um Real Madrid que oscila na temporada, perdeu para o Osasuna no final de semana, mas vai tentar a classificação, que é a missão, quando a gente fala de campo e bola, mais fácil, afinal de contas, venceu em Portugal com um golaço marcado pelo Vinícius Júnior. Mas tem problemas de contusão, né? O caso mais notório é o do zagueiro Hausen, que está fora dessa partida, então a gente imagina o Real Madrid indo a campo amanhã no Santiago Bernabéu com o Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raul Asensio, que vai ficando no time titular devido a essas contusões, Rüdiger e Álvaro Carreras. Mais à frente, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler e Valverde. Valverde que também estava com a possibilidade de ser suspenso, mas não foi suspenso pela UEFA. Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. E é o Benfica que vai ao Santiago Bernabéu enfrentar, sem dúvida nenhuma, a hostilidade do torcedor local. Veja, o ambiente do Santiago Bernabéu nunca foi dos mais hostis, né? Mas haverá, sem dúvida nenhuma, hostilidade para com alguns jogadores do Benfica. Não sei como vai ser a recepção ao José Mourinho, porque o José Mourinho é um ídolo da torcida do Real Madrid, mas ele foi muito mal no pós-jogo Benfica e Real Madrid da semana passada por conta da questão envolvendo esse escândalo de racismo envolvendo o Prestiani, né? Então vejamos como o José Mourinho será recebido no estádio na capital espanhola. Fora isso, a gente imagina uma equipe do Benfica jogando com o Trubin no gol, Dedite, Antônio Silva, Otamendi e Dal, mais à frente Richard Rios, Barrenetxea, como o Prestiani está fora, uma linha atrás do Pavlidis com Alcides, Leandro Barreiro e o Sheldrup. Esse deve ser o time do Benfica para esta partida. A BandBet já está com o mercado aberto para esse jogo, grande clássico do futebol europeu.
As pessoas não têm muita ideia do tamanho do Benfica, né? Que foi a primeira equipe a derrotar o Real Madrid numa final da antiga Copa dos Campeões da Europa. Então é o seguinte, pessoal, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima, ou então, repito, se você estiver assistindo ao programa pelo celular, você digite no seu browser esse endereço que aparece aqui embaixo, bandbet.bet.br, e você será direcionado para a capa do site. Vou te mostrar agora como você acessa a página da UEFA Champions League. Você vai dar um scroll aqui para baixo e vai no botão UEFA Champions League. E temos aqui já o mercado aberto, como eu disse, para os jogos de amanhã. Vamos numa rodada aqui, Atalanta e Borussia Dortmund. O que você acha que vai dar? Deu empate o primeiro jogo? Acho que o Borussia Ou ganhou. Borussia? Acho que vai dar Borussia, Berna. Borussia, né? Juventus e Galatasaray. A Juventus tomou 5. Tá difícil a situação para a Juve. O Perdeu Galatasaray como passa. no final de semana. Acho que vai dar Galatasaray. Também acho. Paris Saint-Germain e Mônaco, o PSG ganhou de Esse virada. jogo foi difícil também para o PSG, mas acho que o PSG passa. E aí o Real Madrid contra o Benfica. Vamos Acho que o Real Madrid ganha. Vamos de Real Madrid. Tá pagando 1,45, uma bela odd para o Real Madrid, jogando em casa no Santiago Bernabéu contra o time do Benfica. Esse time do Real Madrid, embora oscile bastante na temporada, é bem melhor do que o Benfica. Time do técnico Álvaro Arbeloa. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!